Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do RochaCast. Eu sou o Paulo e é isso aí. Vocês já estão cansados de ver minha cara aqui, né? Hoje a Giovana tá aí com a gente. Voltei, Fala aí, Gi. pra alegria de vocês, gente. Eu venho aqui falar pra você não esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra não perder nenhum episódio. E hoje a gente tem uma presença muito especial. Então, você que é um líder da Rocha tem, assim, o dever de pegar o bloco de anotações e extrair o máximo que você puder disso. Fechou? Muito. E não esqueça de curtir este vídeo, comentar o que você gostou, o que você achou, compartilhar com as pessoas. E também nos seguir nas redes sociais. Combinado? É isso aí. E o pessoal tá assistindo, tá tendo visualização, não tá tendo inscrição, tá tendo pouco joinha. E agora vou passar a apresentação da presença ilustre para Dayana. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com esse pastor querido, Giovanni, direto de Santarém, tá? Da Paz Church. E hoje a gente vai falar muito aqui sobre um assunto que a nossa igreja ama, que é célula. É isso aí. Célula é top. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo. Deus te abençoe. Sinta-se à vontade. Deixa Deus te usar. Amém. Eu estou muito emocionado, viu, de estar aqui, de coração. E é um prazer bater esse papo, é um prazer falar sobre a igreja nas casas, né? É um prazer falar dessa estratégia tão linda que nasceu em Deus, né? Nasceu no coração de Deus. Você vê a igreja do primeiro século que Jesus estabelece, ele já dava os comandos de como que ele sonhava, né? Jesus, na verdade, já ali ele já falava: eu quero que a minha igreja esteja no templo e esteja nas casas. Então, vai ser muito legal bater esse papo. Ah, legal. Isso é incrível. Vai ser top. E a gente, para começar, então, costumeiramente, a gente já faz a primeira pergunta meio que engatada, uma primeira, segunda, terceira, para deixar o convidado à vontade, falar bastante. Então, para a gente conhecer até um pouco mais o senhor, pastor, como que foi essa trajetória, esse envolvimento com a igreja em células? Como que foi a história do pastor Giovanni de chegar uma igreja em células e começar a viver isso, né? Tem uma pincelada assim da sua conversão. Legal. Como que chegou, Boa né? pergunta. Na verdade, não tem como falar da nossa conversão sem falar da história da Paz Church, né? E por isso que é legal esse bate-papo aqui para a gente entender Sim. um pouco. A Paz Church, até então, Igreja da Paz, em Santarém, de onde eu sou nascido, como a Dai falou, eu sou nascido em Santarém, do estado do Pará, né, para quem está nos ouvindo, fica ali no Pará, uma cidade linda, viu, gente? Top de linha, praias lindas, água cristalina, água de cor de mar, pra você ter uma ideia. E água doce, não é água salgada, e é maravilhoso. Fica aí a dica aí, um dia que quiser ir a Santarém, é uma bela cidade, viu? Então, fala um pouquinho da história da igreja até chegar na nossa conversão. O pastor Lucas, irmão do pastor Eibe, né, ele foi para a Amazônia em 1976 com a ideia de estabelecer ali um projeto, que era o Projeto Amazônia. Por isso que é Paz, Projeto Amazônia. Né? Por isso que saiu... Revelações Tá vendo aqui. como que é? Olha só. Sim. Isso, então ele estabelece um projeto que era alcançar os ribeirinhos, as cidades, sejam cidades grandes ou pequenas, o evangelho chegava com uma certa facilidade, mas no ribeirinho, não. Então, por isso que o sonho do Lucas era implantar igreja nessas regiões. Mas começava com a implantação da igreja na cidade. E aí, eles então montam um estaleiro e constroem alguns barcos pequenos para subir os rios amazônicos e levar o evangelho aonde não chegava assim com facilidade. Então, devido ao projeto Paz, que é o projeto Amazônia, que é alcançar os ribeirinhos com assistência espiritual, com assistência social, então, por conta disso, a igreja se estabelece em Santarém, e aí vale a pena ressaltar que, por que Santarém, né? Sendo que o Pará tem inúmeras cidades, né? Então, ele foi de caminhãozinho do Centro-Oeste, num caminhãozinho ele, mais 3 missionários e a família. E por que Santarém? Porque é final de linha. Então, chega em Santarém, pela Transamazônica, chega e ali já não tem mais, é rio.
Então, só através ou ar ou água. Ou água. Né? Então, por conta disso, ele estabelece ali esse projeto. Né? E aí nasce, então, o nome da nossa igreja não era Igreja da Paz, chamava Igreja Evangélica Nazareno, que não está ligado à Igreja Nazareno aqui de Campinas. Né? E por conta disso, a igreja começa a crescer e as pessoas mesmo, alguém lá falou, olha, seria legal se Projeto Amazônia, Paz, por que não Igreja da Paz? E aí, de onde o apóstolo Melvin veio, pai do pastor Eibe, eles dão liberdade, dependendo da nação onde vai ser estabelecido ali a igreja, liberdade para a escolha dos nomes. E aí, por conta disso, foi ficando Igreja da Paz, Igreja da Paz. E agora, recentemente, 2 ou 3 anos atrás, aí nós decidimos por Paz Church, não é porque seria uma modinha, né? Não é no ponto. É porque nós temos igreja no Japão, na Itália, em Portugal, Cabo Verde, então é mais fácil a compreensão. E o inglês é a língua mundial, né? Exatamente. Sim. Você chega lá em Tóquio, Paz Church, então é mais fácil a compreensão. Sim. Mas voltando para a questão da igreja, a igreja, eu sempre digo que é o sonho de todo pastor ver a sua igreja crescer, né? Ver tanta gente precisando de salvação. E se essa igreja não cresce, ela fica... há uma certa tristeza no coração do líder. Poxa, a igreja não cresce. Então, o pastor Eibe, ele queria muito que a igreja crescesse. E a igreja não trabalhava com grupos pequenos, inicialmente. A igreja não trabalhava com discipulado. E aí foi quando ele decide ir na Coreia, lá com o pastor Show. Foi em Bogotá também aprender com César Castellano, em muitas igrejas aqui no Brasil. E aí nasce, então, esse trabalho com células, que naquela oportunidade nós não chamávamos células, nós chamávamos de grupo familiar. Era GFCM, que era Grupo Familiar de Crescimento e Multiplicação. Era a linguagem que a gente utilizava quando eu me converti. Então, naquela oportunidade, em 1993... e fazendo a conta para 93 para 2023, nós estamos falando de 30 anos. 30 anos. Então, ali, eu, voltando agora um pouco da minha história, eu era religioso, totalmente envolvido com a religião romana, né, com as suas tradições. Eu sempre digo que todo bom religioso, ele é bom perseguidor. Todo bom religioso é bom perseguidor. A exemplo de Paulo, né, que era religioso, e perseguia os cristãos. Eu também perseguia. Eu sempre digo que eu não gostava de nenhum tipo de crente, nem tampouco de pastor de igreja evangélica. A própria Igreja da Paz, na época, o pastor Eibe, ele tinha um programa na televisão Bandeirante local, e aí quando eu via ele na televisão, esse americano aí, então... Aí, tá, já então, tinha uma intolerância, né? Exatamente. Começa a criar uma barreira, né? Um negócio meio... Ficava assim, enfim. Então, eu fico imaginando Deus pensando, falei, como alcançar esse cara? Ele é cheio de ranço, cheio de religião. Como alcançar? E eu sempre digo o seguinte, quando alguém me convidava para uma igreja evangélica, ou para qualquer coisa referente eu ficava muito bravo, porque, como religioso, a pessoa me convidava e dizia, peraí, você está me convidando por quê? Você acha que na minha igreja não tem Deus? Na igreja tem Deus. Você acha que eu preciso, Você acha que eu preciso? Eu tenho Deus, está tudo bem. Então, se me convidasse para uma igreja, templo, eu não iria. Eu era muito resolvido nesse sentido. Mas aí vem a brilhante e maravilhosa estratégia bíblica, né? Que é a igreja nas casas. Aí não tem para onde fugir, né? Aí Exatamente. vai até você, né? Exatamente. Vai. A igreja foi aí multiplicou na época uma célula, um grupo familiar que nós chamávamos na época, mas para a nossa linguagem aqui, mas uma célula. Multiplicou para o lado da casa da minha mãe, bem ao lado mesmo. Na casa da Sônia. A Sônia era líder da célula. E a Sônia, eu sempre digo que a Sônia, eu não vou me esquecer, se eu chorar aqui, segura aí, viu, gente? Porque mexe muito comigo isso. Né? Eu sempre digo que eu não esquecerei de Jesus nunca, mas também eu nunca esquecerei da Sônia.
Já vim São duas preparado, pessoas, já. poxa, obrigado, Paulo. Eu não vou me esquecer da Sônia, porque a Sônia foi a líder do Life Group, da célula. Eu vou falar Life Group porque aqui em São Paulo porque é o se chama nome, Life né? Group. É o nome, né? Então lá, a Sônia, ela aí multiplicou para o lado da casa da minha mãe. Aí a minha mãe nos convidou. A minha mãe foi a primeira a ser alcançada para Jesus através da célula. E a minha mãe nos convidou, né? Convidou. E eu fui muito resolvido, muito sério com a minha mãe na época. Falei, mãe, a senhora está me convidando, a senhora sabe qual é o meu posicionamento, eu tenho, né, meus compromissos com a igreja. E porque é de crente, é de protestante. E a minha mãe, naquela época, com uma certa sabedoria, ela falou, não, meu filho, é aqui a casa da Sônia, venha, você vai gostar. E ela convidou até que um dia eu fui. E eu me lembro com precisão que foi ali, na casa da Sônia, que eu tive o meu encontro com Cristo. Eu sempre digo que era uma noite de quarta-feira, e estavam cantando um louvor mais ou menos assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Essa música tem muita Essa história, né? música. Tem muita história, né? Minhas pernas tremeram, era o Senhor Jesus se aproximando. A Né? presença Que lindo. irresistível. Aí eu caí de joelhos, entreguei minha vida para Jesus. E a minha história com Cristo começa na casa da Sônia. Eu sempre falo assim que é o poder de uma multiplicação. O que é multiplicação de um life group, de uma célula, é capaz de fazer para alterar e mudar destinos? Sim. Que foi isso que aconteceu com a minha vida, com a minha história. Então, para a gente ficar batendo papo aqui, eu converti na casa da Sônia. 15 dias depois, porque quando me converti, eu ainda fui para dentro da religião, para falar para as pessoas, porque quando eu me converto, as escamas caem dos meus olhos, eu vejo que Jesus está vivo, que até então para mim ele estava morto. Sim. Eu não tinha revelação que ele havia ressuscitado no terceiro dia. Daqui a pouco nossa, Jesus, o senhor está vivo, o senhor é lindo. E através desse desse encontro, eu fui ainda, eu liderava, fazia parte de um grupo de líderes religiosos, e fazia tempo que eu não ia lá, e logo naquela semana que eu me converti, no sábado eu fui lá, porque Jesus já havia nascido no meu coração, já tinha visto Jesus. Aí eu fui lá, só que agora, antes eu fui como religioso, só que agora eu fui como já nascido de novo. Nascido de novo. E tinha muita gente lá. E de repente, o líder daquela reunião falou assim, nossa, rapaz, olha quem está aí, olha quem apareceu, o Giovanni, que legal. Você quer falar alguma coisa? Era tudo que eu queria. Agora... Só esperava uma brechinha só, né? Aqui, ó. Porque é muito... Agora é o meu momento. É muito... Quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente não consegue mais guardar isso, né? A gente quer falar para todo mundo. É o famoso pregar até para poste, né? Pregar para cachorro. Você quer falar para todo mundo, você quer anunciar. Sim. É um amor que ele é incondicional e ele é tão grande que você não consegue segurar ali dentro, né, pastor? Exatamente. E assim, claro que a gente não vai balizar ali, mas em geral é isso. Nasceu de novo, você se apaixona. Jesus passa a ser... de fato, né, o seu alimento. Ele está ali no café, está no almoço, está na janta, está né, no momento do lanche. E na hora que ele me dá a oportunidade, aí eu falo assim, sim, eu gostaria de falar. Assim, tinha muita gente. Aí eu, papai, não, pode falar. Então, eu quero falar para todos vocês que Jesus está vivo. Ele é lindo, ele está vivo. Ele nos ama. E quando eu comecei a falar, o cara me interrompeu. Ele falou, ô Giovanni, o que é isso, cara? Você está falando igual crente, virou crente. Eu falei, não é o fato de ser crente ou ter virado crente. É que, de fato, Jesus nos ama, Ele te ama. Aí ele me interrompeu, falou, não, acho que você... Aí me interromperam, já não me deixaram falar e mandaram eu vazar de lá. Nossa. De certa maneira, foi mais... E eu voltei para casa chorando, era um domingo à tarde, acho que era um domingo, e agora que eu estou recordando bem. Minha esposa tinha ido para a igreja, porque nós convertemos juntos.
E ela foi para a igreja, eu fui para lá. Ela foi lá para a igreja, eu fui lá para o meio dos religiosos. E aí, quando houve todo esse problema, eu voltei para casa com lágrimas. Aí fiquei esperando ela chegar do culto. E aí eu fiquei lá chorando, ela me viu, falou: o que foi que houve? Falei: amor, imagina, eu fui falar de Jesus e eles não deixaram eu falar. Aí ela falou: mas amor, você precisa primeiro se fortalecer para depois você ir e falar. Ela foi sábia nesse conselho. As mulheres e a sua sabedoria, né? Aí eu fui, depois, no domingo, eu fui lá, fiz a minha decisão pública. O pastor Ebe estava pregando, fez o apelo, eu fui na frente. Eu já havia feito a decisão na casa, na casa da Sônia. Sim. Mas eu fiz a minha confissão pública no templo também. Porque isso é muito legal, porque ali foi preenchida uma ficha com o meu nome, meu endereço, para que eu fosse, então, acompanhado oficialmente. Então, foi assim que deu-se a minha conversão na casa da Sônia. Glória a Deus legal, pelas células. Glória a Deus pelas células, sim. E é engraçado que o senhor falando, vai passando um filme na cabeça, né? Porque não é novidade para ninguém que eu não me converti na rocha, né? Eu tenho quase 20 anos de evangelho, morava no interior e tal. Na igreja que eu me converti, era uma igreja em células. E confesso que era muito mais... talvez não seja o termo correto para usar, mas era mais prazeroso estar na célula, ali, aquela liberdade de uma garagem, luz apagada, o louvor tocando, e todo mundo jogado no chão, literalmente, sabe? Prostrado na presença do Senhor, do que estar num culto, sabe? Hoje, obviamente, eu entendo a importância do culto, né? Cada um tem a sua importância, né? Verdade. Mas, lógico que a gente vai entrar nisso. Mas passa um filme na cabeça, você vê que a célula, ela tem uma história na vida do cristão, né? Sim. E, assim, que nem eu, né? Eu era muito tímida. Muito. Eu ficava, meu Deus, o que aconteceu, né? Que quando eu era criança, toda extrovertida. Aí teve um momento da minha vida que eu fiquei muito tímida. E veio parar no podcast. E agora eu estou no podcast. Olha que loucura. Deus faz as coisas loucas, né? Mas, assim, na célula foi onde eu quebrei essa timidez. Porque falaram assim, não, agora você vai falar. Aí eu, meu Deus, como assim, né? E aí isso foi quebrando. Aos poucos, Deus foi me lapidando, falando, não, você pode, né? Você vai ser uma voz, vai falar. E aí, dentro da célula, que eu, assim, quebrei a timidez. Então, tem um poder muito grande. E eu, né, como líder hoje, agi também aqui, o Paulo, né, todos nós. Vocês são líderes. Somos líderes de célula, A gente queria ouvir, assim, mais sobre o discipulado, né, a importância, que eu sei que na Paz é bem forte, né, o discipulado. Isso. Uma coisa que é legal nesse processo, para nós entendermos, né, é que a célula... ela tem funções bem definidas, né? Sim. E é isso que eu digo, eu que até gostaria de falar para todos os ouvintes, né, para todos que estão assistindo, que por muito tempo a célula, por muito tempo, e hoje não é diferente, ela é muito mal vista por alguns, porque eu acredito que, de fato, eu falo isso porque... para vocês entenderem, eu nasci de novo, minha querida esposa e eu no mesmo ano, e nós já nos apaixonamos por Jesus e por pessoas. Jesus e pessoas. Simples assim. Às vezes chegam pessoas dizendo, pastor, eu queria vejo que você é um pastor hoje, você é usado por Deus, eu também quero. Então é simples, é só amar a Deus e amar pessoas. É simples. E eu lembro que a gente... nós convertemos, havia, se eu não estou enganado, na época, 17 células em Santarém. E depois começou a ter uma explosão de crescimento. Assim. Uma graça assim, foi derramada. E hoje são milhares lá. E nós mesmos, quando nós deixamos Santarém em 2016 para vir para São Paulo, nós... estávamos debaixo da nossa cobertura direta. 989 células, quase 1.000 células. Nossa. Debaixo da cobertura direta. Agora, por que eu falo isso? Diante de Deus, a ideia não é impressionar. A ideia é testemunhar que quando
a graça de Deus. E é esse ponto que eu gostaria de pontuar. Porque quando se sistematiza, quando fica um sistema, parece que a graça dá tchau e vai embora. E isso é ruim. Sim. Porque, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falando, não, cara, eu quero ouvir falar de tudo, menos de célula. Eu quero bater papo com tudo, menos sobre isso. E quando eu ouço alguém, eu imagino, poxa, essa pessoa foi muito ferida. Eu digo, cara, conta a tua história, me fala, eu quero te ouvir. Porque eu não tenho essa experiência. Minha experiência foi na outra direção. A minha experiência com célula, ela é uma experiência de avivamento, de graça, de amor. Aí quando nós vamos ouvir as pessoas, elas vão falar, não, cara, era muita pressão para multiplicar, muita cobrança. E infelizmente teve e tem. E aí eu falo sempre que não é legal. Assim, eu posso testemunhar que todos nós, até vocês como líderes, a gente tem que preservar, lutar com todas as forças para preservar a graça de Deus, o amor de Deus, né? Entendendo os processos. É claro que quando vai gerando um crescimento exponencial, vai gerando mais responsabilidades, evidentemente, né? Mas não podemos perder essa graça. E foi essa graça, na época, que se espalhou ali em Santarém. E nós chegamos, minha esposa e eu, chegamos a um feito em Cristo Jesus de multiplicar mesmo 500 células. Assim, formar dezenas e dezenas e dezenas, centenas de E não vidas. tinha assim, tem que ter número X, número Y. Porque às vezes a gente coloca muito uns números assim, tem que ter tanto. Tem que ter, a gente quer definir. Meio que trabalhar com meta, né? Tipo, até o final do ano, de 100 tem que virar 200, umas coisas assim. Isso mesmo. Infelizmente, quando é claro, quando vai crescendo, por isso que eu digo que nós temos que estar vigilantes. Sim. Todo mundo. Aqui em São Paulo não está sendo diferente. Naquela época, a gente já estava vigilante exatamente por isso, por conta dessas opressões. Eu vou chamar de opressão, porque é o que produz. Quando se estabelece... Você trabalhar com alvos e metas é importante. O problema é quando isso é sistematizado com cobrança, com opressão. Não, nós temos que chegar. Não, mas só tem 3, um e-mail para... Corta o cara, manda um e-mail para cada lado. A gente precisa multiplicar, precisa... Cara, é isso e aquilo. Então, isso aí não é legal. Assim, eu não falo é saudável, isso né? Não é saudável. Nós vivemos muito isso. Mas o meu testemunho é porque houve uma graça que foi derramada lá e aqui em São Paulo não está sendo diferente. Então, quando eu falo que a célula ela tem funções bem definidas e que nós precisamos entender isso, né, essas funções. E eu acredito que, primeiro, antes de tudo, não é entender o que das coisas, é entender o porquê das coisas. Por que temos que ter igreja nas casas? Por que tem que isso? A gente precisa entender e ter revelação disso. Quando nós temos, torna tudo mais leve, mais gracioso. Quando você tem um propósito, aquilo se torna uma verdade no seu coração, né? Então você não torna aquilo uma opressão, uma obrigação, algo a ser cumprido, mas você acredita naquilo de todo o coração. Então aquilo se torna uma verdade. Exatamente. E orgânico, né? Orgânico. Quando você deixa a verdade prevalecer, não trabalhar com metas, eu acho que o crescimento ele é orgânico, né? Ele vai naturalmente crescendo e vai chegar uma hora que vai aparecer alguém ali que vai estar caminhando do seu lado. Falou, opa, peraí. Esse aqui é o cara para multiplicar e tá assumindo a célula, né? E ainda com essa graça, né, que o pastor está falando, e também esse encontro que você teve na célula. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque se eu chego numa célula que já está com essa cobrança, que já se perdeu a graça e só está se pensando no sistema, aí a pessoa vai mais se ferir do que sentir prazer em estar naquele lugar, né? Exatamente. E, de novo, gente, para quem está nos ouvindo, é importante, sim, a gente ter alvos. Isso não é uma coisa... Sim. É legal. O nosso desafio é não tornar isso um pesadelo. Não. Sabe, em nome de alvos, as pessoas, elas passam a ser um mecanismo, um meio. Quando o cara te liga, hoje, na era WhatsApp,
para te perguntar, ele não pergunta como você está, ele pergunta, cadê o seu relatório? Cadê o relatório? Cadê as informações? Curiosamente, né? O cara pergunta primeiro como eu estou, como é que está a minha família. Percebe quando entrou o sistema? Sim. Quando entrou ali e não é legal. Né? Assim, de novo, eu defendo muito isso, sei que é desafiador, né? Quem nos ouve sabe que não é fácil, mas é possível. Né? Por exemplo, o pastor Eibe, ele sonha muito, ele é um sonhador. E todos nós sonhamos, mas nós sonhamos com paixão, não como cobrança. Tem momentos no Tadel que ele fala, olha, gente, nós queremos, imagina, ele leva as pessoas a sonhar se nós chegarmos a 300, aí daqui a pouco só uma multiplicação, a gente vai para 600, só mais uma a gente vai para 1.200, como 10 pessoas, gente, vamos sonhar. Então, quando um sonho é gerado por paixão, não como, cadê o número, cadê aquilo, né? Mas respondendo a sua pergunta, Dai, sobre as funções isso aqui é legal para todo mundo que está em casa nos ouvir. As funções de uma célula, quando elas têm clareza, é mais fácil. Por exemplo, 5 funções que nós acreditamos que a célula deve desenvolver. Ela deve ter evangelismo e integração. É uma célula tem que estar, assim, não é tem que estar, a gente até está usando esse tem que estar. Ela deve ser motivada, encorajada a evangelizar e integrar, não somente ganhar alguém, mas trazer a pessoa. Né? Então é uma função, porque se a gente não trabalha essa função com graça e leveza, ela perde ela fica a só uma essência, célula né? sem essência. Sim. Ela precisa evangelizar e integrar. Outra função, pastoreio e discipulado. Entende? Ela ganha e integra. Faz o contato 24 horas ou 48 horas. Faz um contato para o cara se sentir amado. Sim. Irmão, tudo bem e tal. Então, integra ele. E agora você vai pastorear e discipular. E assim, a gente, na visão do MDA, né, que nasceu em Santarém, o pastor Eibe, acho que em 2018, o pastor Eibe é um homem muito humilde, pastor Eibe é um exemplo para nós. E ele reconhece que houve excessos, que essa questão do discipulado, do 1 a 1, do semanal, entende? Então, de novo, a gente sem querer, a gente vai se tornando legalista. Em qualquer estrutura, você vai se tornando legalista e a coisa vai ficando pesada. Até as mais genuínas, né? A gente tem o costume de ser legalista com essas coisas, de sistematizar tudo e tornar aquilo um fardo ao invés de um privilégio. É verdade. Isso é um fato. E é sutil, gente, impressionante. É sutil. Quando você perceber, você já está ligando para um cara pedindo os números deles quando é uma igreja, do que perguntando como o cara está. Mas voltando aqui a essa questão, evangelismo, integração, pastoreio, discipulado. A terceira função é comunhão. A quarta função é interessante, é que quando você evangeliza, discipula, pastoreia e discipula, comunhão, você vai trabalhar o treinamento de líderes. Você falou uma coisa agora, de novo, eu vou defender isso aqui até o final do podcast. A graça, o amor, a leveza, a paixão. Eu sou um defensor disso. Eu não digo que eu encontrar alguém. Hoje nós estamos aqui em São Paulo liderando já várias células, tem quase 80 células só debaixo da nossa cobertura. E eu estou atento. Se eu ver que sistematizou, eu digo, não, peraí, não é isso que nós não sonhamos com isso. Então, treinamento de líderes é a quarta função. Onde, puxa, eu vou falar a mesma coisa da sua história, foi a minha. Foi lá na célula que eu aprendi. A Sônia, que era a nossa líder, falava, você pode orar abrindo, Giovanni? Claro. Você pode compartilhar o compartilhamento? E ali eu fui treinado, ou seja, é uma função importante. Mas a quinta função é crescimento e multiplicação. Ou seja, quando nós trabalhamos essas 5 funções, quando elas acontecem dentro da célula, com graça, com amor, com leveza, aí nós encontramos o ponto, entendeu? Porque nós organizamos as nossas funções dentro daquilo que a gente anseia. Então, quando entra para o pastoreio, aí de novo, voltando à questão do discipulado. Lá atrás, na visão do MDA, era assim, o líder da célula, ele tinha que garantir o discipulado para todo mundo. Olha só, era uma função dele, garantir o discipulado para todos vocês. Isso gerava um peso horrível no coração do líder, porque, cara, eu vou garantir discipulado se o cara não quer.
E aí vinha a cobrança, fala, cara, e tal. Então, hoje nós mudamos. Hoje a linguagem é garantir o pastoreio eficaz para todo mundo. Pastoreio eu posso dar, o discipulado não posso garantir. Mas a Giovana, que é da minha célula, né, o Paulo, que é da minha célula, a Dai, que é da minha célula, eu posso dizer, gente, está tudo bem, estou precisando de alguma coisa. Gente, estou sabendo que a Dai, ela está precisando de uma visita, vamos lá. Então, eu consigo dar o pastoreio. Mas o discipulado, ele entra hoje, quando a pessoa vai se tornando um líder. Aí Entendi. ela, entendeu? Quando ela vai se tornando líder. Aí você vai acompanhando ela mais de perto. Exatamente. Por quê? Porque ela quer. Nós vamos partir do princípio que a pessoa quer. Sim. Entende? E quando ela quer, é mais fácil. Eu acho que essa é. A gente vai Esse é entrar, um ponto, a gente vai entrar nisso aí mais pra frente, mas eu acho que é o grande X da questão. A pessoa querer. Porque muitas vezes você tem o líder, a figura do líder, você tem a figura do auxiliar. Às vezes o auxiliar, ele trabalha muito. Você liga pra ele 3 horas da manhã, fulano, a gente precisa visitar ele, vamos, não sei o que e tal. Mas a hora de falar assim, filhão, você precisa começar a ser treinado pra multiplicar e assumir uma célula. O cara recua, ele apaga. Então, tem muito isso desse querer, do estar disponível, né? Mas eu até ia fazer uma... Não, se o senhor quer concluir, pode concluir, porque eu queria fazer uma outra pergunta depois. Eu já dei essa questão das 5 funções e a graça, que eu acho importante dizer isso, viu, Paulo? Viu, meninas? Sim. Porque, de novo, quando se fala, para vocês aqui da Rocha, para a Paz, ou para qualquer igreja séria, esse óleo ele não tem que parar de jorrar. Porque quando se faz com paixão, com amor, com alegria, quando a pessoa vai entendendo o porquê das coisas, flui com leveza. Sim. Entende? A própria pessoa, naturalmente, ela vai ganhando, ela vai integrando, ela vai ajudando. Agora mesmo, nós tivemos nós multiplicamos eu multipliquei o meu Life Group, que a gente chama aqui em São Paulo, na Past Church, multipliquei com essa graça, porque os auxiliares, eles foram sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo, Sim. aquela graça, aquele amor, aquele carinho, aquela leveza. Nós hoje utilizamos Casa de Paz, eu não sei se der tempo a gente compartilha, se não der. E as Casas de Paz hoje, que não é a Casa de Paz, tem a Casa de Paz famosa do Danilo Figueira, lá de Ribeirão Preto, eu acho. Essa é uma outra que a gente aplica. Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Né? A igreja que eu me converti, a Comunidade Cristã de Ribeirão, era a cobertura dela. Olha só. Me converti na Comunidade Cristã de Sertãozinho, que é uma cidade do lado, de Ribeirão Preto. Uau! Eu sou de lá. Que legal, Paulo. O Arão Xavier, né? Era meu pastor. Olha só. Ele era meu pastor, eu, Paulo Gabriel. Ele esteve conosco semana retrasada. Que legal. O Arão. Mas faz 10 anos que eu estou em São Paulo, faz muito tempo que eu perdi o contato, sabe? Perdi o contato, infelizmente. Ele deu uma palavra para nós recente, mas olha só. E aí nós aplicamos o Casa de Paz do pastor Danilo, é mais famoso e é muito lindo, é top. Mas o pastor Eibe, que é nosso pastor, ele falou com o Danilo: Danilo, você não importa de eu usar o nome, você me abençoa para usar o nome, mas a gente vai aplicar algo mais para a Past Church. Aí o Danilo, claro, Eibe, você é de Jesus e tal. Então nós aplicamos e foi legal porque nós conseguimos multiplicar com graça, sabe, com leveza, com amor, com carinho. Agora em maio que passou. Então, só quero fazer esses pontos para vocês, para a gente bater no papo aqui, mas destacando essa leveza. Eu falo com muito carinho, eu sinto o Espírito Santo falando, potencializa isso. Aonde tiver ali o óleo descendo, vamos ter sonhos, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, mas com óleo, com graça, e aí ninguém segura a igreja nesse sentido. E a gente precisa... Todo mundo olhou para mim, porque... E assim, então já vou abrir a rodada de perguntas aqui. Não sei se o pastor quiser colocar mais alguma coisa, ou vocês. Eu tenho algo comigo, assim, que eu aprendi ao longo dos anos, em questão até do meu chamado pastoral, que isso aí é um outro assunto, e que assim, e tem relação com a célula, porque as escrituras dizem o seguinte, que Jesus, para a multidão, ele pregava em parábolas e ele ensinava aos discípulos. Discípulo remete diretamente a uma parada mais próxima, mais intimista. Pedro, Tiago e João, no barquinho. Mas João era o cara
Era o cara que recostava a cabeça no peito de Jesus. Olha a intimidade, a proximidade. Então, fica até um recado pra galera que não vai em célula, que não gosta de célula. Amigão, se você quer aprender mais, se você quer ali esmiuçar mais as escrituras, é célula. Né? Se você quer ficar no meio da multidão ali de boa, é parábola. Né? E com isso, pastor, eu só queria entender um pouco mais essa questão, por exemplo, célula, tem um pessoal que chegou, não sei se isso vai ser de placa para placa, de igreja para igreja, mas a condução da célula, eu vou conduzir a minha célula para serem discípulos ou eu vou conduzir a minha célula para serem líderes, formar, mesmo que, entenda onde eu quero chegar, que o camarada ele não vai se dispor para isso. O ensino, o fundamento precisa ser sempre o mesmo, de formar, de você ministrar e discipular. Aí é a questão, ministrar como discípulos ou como líderes? Como vai ser sempre essa... Você fala dentro da célula? Dentro da célula. Isso. Precisa ter uma regra ou não vai existir uma regra para isso? Não, sabe o que é legal, Paulo? É que assim, ó, de novo, a gente está aprendendo. Todo mundo aqui está na condição de aluno, né? E claro que eu seria errado se desprezasse a experiência que a gente já teve em Santarém. Esse ano, eu estou, pela graça de Deus, está sendo um ano muito legal, porque são 30 anos de Past Church, né? Eu nasci numa célula, depois converti no tempo, e aí cresci ali, me tornei pastor, ou seja, 30 anos de casado também. O pastor fez meu casamento em 1993. Então a gente tem uma história. Hein? Que fofo. Eu digo sempre que eu vivo uma eterna lua de mel. O casamento é benção. E a minha casa é um pedaço do céu. E isso está muito ligado à célula, viu, gente? Vou já explicar daqui um pouquinho sobre isso. Mas só para reforçar, Paulo, a célula, hoje o que nós entendemos? Né? Que, olhando, ela é um lugar onde vêm as pessoas, né? E a gente vou falar um pouco assim de como que nós operamos. Né? Então você vem, você dá o alimento, acompanhamento inicial para ele, você dá o discipulado, que é um livrinho, uma forma mais didática de ensinar, e depois a gente vai acompanhando. E aí nós aplicamos para todos o pastoreio eficaz. E o discipulado, mais propriamente dito, ele vai entrar exatamente nisso que você falou, do Pedro, Tiago e João. Por quê? Por que o Pedro, Tiago e João ele assume esses papéis? Nós vamos partir do princípio que eles queriam, né? Eles queriam estar perto do Senhor, eles foram para perto do Senhor. Então hoje na célula não é diferente, vocês são líderes, vocês sabem disso. Tem 20 pessoas, mas daqui a pouquinho começa assim, organicamente, se apresentar o Pedro, o Tiago e o João. É verdade. É impressionante, começa a chegar, mas olha que isso aqui é legal, todos são amados, cuidados, não precisa, aí vai uma dica, né? Não precisa dizer para todos, gente, você já sabe que quem é o Pedro, o Tiago e o João, né? Então, é quem quer, quem vocês não querem, então o Pedro, o Tiago e o João. Não, isso não é sadio. A ideia é amar todos, aquele ambiente, e é interessante, quando é uma célula espiritual, quando eu falo espiritual, assim, que é o sonho de Deus, de que as pessoas vivam, que tem ali a graça, o amor, o ensino. Sim. Naturalmente, o Pedro, o Tiago e o João, as Marias começam a se apresentar. E aí sim, no nosso contexto, eles se tornam, nós chamamos, no caso da nossa célula, nós temos o núcleo da célula. Então, tem toda a célula, mas tem o núcleo. Tem o que nós chamamos da nossa equipe de liderança. Sim. É tipo o RochaCast, né? O podcast que mais cresce na Zona Leste. Na Zona Leste, olha. Ficou o slogan, né? Vamos registrar. Alguém anotou? Vamos registrar. Não tem equipe que tem a ideia, Sim. que planeja. Já vou patentear essa frase. Tem muita gente legal e tudo, mas vai ter alguém que vai ter que rabiscar, que vai ter que dar os... Meu Deus, eu já bati 3 vezes aqui. Eu te amo, microfone. Eu não quero machucar você. Você percebe, então, a célula é diferente. Vai surgir o núcleo, vai surgir aqueles... Cara, isso é incrível, porque é
É tudo debaixo dessa graça, dessa leveza. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, a minha própria célula, Latínio, Pedro, Tiago e João, eles foi acontecendo naturalmente, sabe? Aí eu falei, gente, vocês podem chegar mais cedo, na semana que vem, falar no privado. Gente, chega mais cedo, só para a gente trabalhar a reunião da célula. Então, você vê que, para quem foi que eu acabei chamando mais para perto? O Pedro, o Tiago e o João. Eles começaram a dar resposta. Entende? Então, ó, nós vamos ajudar agora, vocês vão me ajudar a cuidar dos demais. Entende? Então, organicamente, você traz o ensino, até baseado na tua experiência, para aqueles que estão mais próximos de você, sem tornar eles importantes em detrimento dos outros. Porque esse é outro problema. Porque quando não se trabalha isso de maneira espiritual, você acaba tornando alguns seletivos, e isso não é legal. Mas o ensino, respondendo a sua pergunta, ele vai nesse núcleo, que a própria célula se encarrega de trazer. Sim. Maravilha. E é até interessante isso, né? Porque às vezes a gente olha, tem aqueles irmãos que estão lá na célula já faz tempo. E aí vai chegar aqueles que acabou de vir e já se destacam, né? Então não é sobre tempo de célula, é realmente do querer, né? Daquela graça, daquele amor que a pessoa olha e fala, quero viver isso aí. E aí você acaba percebendo que é inevitável, né? Quando Exatamente. ela transborda isso, essa vontade, Algo né? que você falou que eu achei muito legal é que, pelo que eu entendi, né? Que você dá a função para a pessoa antes de dar em si o cargo de liderança ou de auxiliar, né? Tipo assim, vem aqui, chega perto, me ajuda com esse fulaninho aqui, me ajuda a fazer tal coisa, antes de falar, olha, gente, esse aqui é o fulano, ele aqui agora é o líder, tá bom? Agora vocês se submetam a ele. Exatamente. E acabou a história. Isso acaba sendo um erro de muito, por isso que vai gerando esses traumas. Cara, Sim. eu quero ver tudo, mas não quero saber de célula. Cara, panelinha e o cara aí, o melhor, o cara chegou ontem, já é coisa do tipo, né? Sim. Não, de novo, quando tem essa graça, a própria célula se encarrega de gerar essa graça no meio. Aí você fala, Dai, você pode, semana que vem, você pode chegar um pouquinho mais cedo? Sabe por que eu estou falando para ela? Porque ela deu sinais, ela mesmo entende? E aquele irmão que ainda não, ele vê uma vez ou outra, e ele já está ali há tanto tempo, ele vai ser amado, querido, sabe? Porque nós vamos partir do princípio que a Dai quer. Ela está entendendo, ela está enxergando o reino. E eu, como líder, aí eu vou dizer, puxa, Dai, estou vendo que você pode me ajudar com as visitas? Você pode me ajudar a cuidar da Maria e da Sandra? Porque elas precisam de mais cuidado. Sim. Tudo bem. Então, sem anunciar, você vai de maneira bem legal. Por exemplo, uma coisa que a gente fala no Life Group, que todos são discipulados. Porque o pastoreio eficaz é uma espécie de discipulado. Com certeza. Entende? Todos vocês. Gente, eu falo lá no meu Life Group, todos vocês são meus filhos. Eu amo todos vocês, vocês são lindos demais, todo mundo. E olha, se perguntar se tenho, porque o discipulado também é através do pastoreio eficaz. A gente fala isso para as pessoas. Todos são amados, não tem. Agora, quando você vai trabalhando funções, quem vai se apresentando, aí você vai distribuindo. E aquilo que eu falei, que é um pulo do gato. Você tem 20, 3 ou 4 se destacaram, aí chama eles para perto para tomar um café, me ajuda a cuidar do fulano, do Beltrano, você pode me ajudar aqui? Então, ali, sem forçar a barra, você vai formando líderes. De novo, é uma das funções. Entendeu? Sem forçar, sem falar, você vai ser o próximo líder. E uma outra coisa legal é que nós trabalhamos muito para liderar uma casa de paz, nós trabalhamos num trilho, que nós, em 3 meses, você vai encorajando quem quer, tipo, vocês 3. Nossa célula tem 30, mas vocês 3 são incríveis. Todos são maravilhosos, mas vocês 3 se aproximaram. Aí eu falo, olha, vai ter o Expresso 1, que é uma tarde de ensino sobre discipulado. Paulo, Dai, Giovana, vocês querem ir? Vocês querem ir? Não é que vocês têm que ir. Sim. Percebe? Sim. São pequenas frases. Sem cobrança. Na minha cabeça já tá Não, nós queremos. Então, dia 15, às 3 horas da tarde, a gente vai estar lá. Legal.
né? E por que a gente acaba não abrindo para todos? De novo, porque todo mundo, gente, quem quer fazer expressão? Porque o cara nem quer. Ele está ali, eu creio que um dia ele vai querer. Mas ali ele vai dando sinais que ele vem uma vez assim, outra não. Ele está ali, mas ele beija e fala, olha... Às vezes o cara tá igual uma conchinha no mar, né? Pra lá e pra cá. Pra onde a onda vai, ele tá indo junto. Até ter esse despertamento, essa coisa. Exatamente. Por de isso acordar. que ninguém deve ser descartado, tido como mínimo. Não. Todos são amados e queridos. É que naturalmente o Pedro, o Tiago e o João, eles vão se apresentando. Maravilha. Uau. E aí, gente? Muito bom. Querem já É, abrir a... eu gosto de caixinha? falar de discipulado, né? Eu gosto disso. E tem uma linha muito tênue, né? Que sua filha, como psicóloga, pode até também... Deve saber mais. Essa linha tênue de, no discipulado, a gente entender, principalmente o líder, que ele não é terapeuta, não é psicólogo da pessoa. Ele é ali como um pastor, né? E como eu consigo diferenciar isso? Como eu consigo lidar, né? O líder discipulando. Os discípulos da... Isso. Legal. Então, esse foi um outro problema, digamos assim, das igrejas com discipulado, onde tem discipulado. E queira ou não, as pessoas vão tendo uma dependência mórbida do outro. Sim. Entende? Por quê? Porque o outro se apresenta, ele não está tendo discernimento de que quem vai transformar, ele vai ouvir a pessoa e aplicar princípios bíblicos. Né? Ele não é um psicólogo. Não deixa de ser, mas eu falo no que diz respeito a um profissional, Sim. um terapeuta profissional. Não, ele é porque para nós o líder de célula é um pastor, ele que cuida. Então, quando ele vem para aplicar o discipulado através do pastoreio eficaz, na nossa linguagem, ele vai ouvir e vai aplicar o princípio. Falou, muito bem, então vamos lá, o que Jesus está falando, e ele vai aplicar o princípio. Isso é tão bom porque ele tira o lance da dependência mórbida. O problema é que muitos acabam em detrimento das motivações do coração, ele pode estar ali, tipo, vou citar aqui um exemplo. Outro dia eu conversando com alguém que falou assim, não, as minhas discípulas, elas ligam para mim, às vezes meia-noite, ligam e eu oriento elas, eu falo para elas, e eu cobro elas, e elas já falaram que não conseguem viver sem esse discipulado. Você vê que está meio que ficando meio doentio. Sim. E não é uma dependência só de quem está sendo liderado, é do próprio líder que quer que as pessoas dependam dele, né? Exatamente. Ambos Sim. estão errando. Né? Primeiro, porque a gente sempre fala, cara, quem é o teu discipulador principal é o Espírito Santo. Sim. É ele. Eu vou te ajudar aqui dando os comandos, mas é ele, olha para ele. Olha para ele. Isso é muito legal, porque se não fizer assim, gera esse tipo de problema. Então, para responder a sua pergunta, o discipulado, ele deve ser ouvido e aplicado princípios bíblicos na vida, orando e ensinando, e sempre deixando claro, isso aqui é legal, olha, eu sou, quem transforma é Deus, né, eu vou te ouvir, eu te amo, vai por esse caminho, e para não ficar aquela dependência mórbida, como a gente vê por aí, que também vai criando as pessoas, parece que no início elas gostam, mas depois elas não querem, porque elas ficam dependentes do líder, dependentes do discipulador, isso é horrível. É horrível. Né? E aí torna cada vez mais difícil a multiplicação dessa célula, né? Porque se eu sou dependente desse líder daqui, como que eu vou conseguir multiplicar para que outras pessoas sejam alcançadas? Exatamente. Né? Cara, eu ia falar, você tirou da minha mente, eu tava pensando nisso. Por causa desses apegos, vamos usar o termo, um apego emocional, é que tem a dificuldade na multiplicação de célula. Porque às vezes o camarada tá pronto, vamos falar do líder auxiliar, porque talvez seja um dos relacionamentos mais próximos que tenha, né, na célula. Pelo menos posso falar pela minha. E às vezes o cara tá tão dependente do líder ali, tão tipo, putz, não, só vou ministrar a célula quando ele não puder. Então aqui tá beleza, mas ele ministra bem, ele conhece muito bem a palavra de Deus. Aí chega o momento, fala, a gente precisa multiplicar. Nós estamos com 50 cabeça aqui, você vai com 25 para lá, eu vou com 25 para cá. O cara não, ele não quer, por causa desse apego. Conversa, fala o dia todo, sai para tomar café.
Nossa, por falar em café, eu tô devendo uns 3 cafés na célula. Meu Deus. Deixa abaixo. Deixa... Suspende por enquanto. Pula. Pula. Mas eu acho que é muito isso, né, pastor? Sim. Essa dependência emocional, né? Inclusive, para quem está nos ouvindo, é um conselho de quem ama, né? Cuidado com isso. De novo, vai ficando meio estranho. Aquilo que é tão lindo, que Deus sonhou com a igreja nas casas. Paulo, quando encerra a carta aos Romanos, faz questão de registrar ali os líderes de célula da época. Né? A Priscila e Áquila, meus cooperadores. Quero saudar a igreja da casa deles. E vai a Trifena, a Trifose e vários outros ali no final da carta. De líder, de pessoas realmente que cuidavam das outras. Então, é uma coisa linda, é um projeto lindo. Né? Tem gente que demoniza isso. Não é. Eu amo a igreja nas casas. Eu amo a igreja no templo e nas casas, como Jesus deixou. A congregação, né, maior no templo e a menor nas casas. Então, quando isso vai perdendo a sua, sabe, essa essência, por conta disso, né, por conta dessa dependência, por conta desse apelo emocional, por conta desse domínio, né? A gente sempre diz, cara, eu não sou dono, nós não somos donos das ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Sim. Você não é dono das pessoas. Mas, pastor, se ela me liga, eu falei, então, é porque você acabou dando margem para isso. Então, esse amor, essa graça, essa leveza, de novo, trazendo isso, ensino bíblico e oração, e dizendo, ó, é o Senhor, olha para Ele, eu te amo sim, você é meu irmão, mas não gerar isso, essa dependência que não dá certo. Eu tenho uma pergunta que muitas pessoas, elas fazem elas julgam o que é mais importante e o que é menos importante. Então, eu tenho alguns casos que a gente tem esse acompanhamento, esse discipulado com a pessoa, mas a pessoa falta 3 células. Mas o discipulado está em dia. Falta 3 células, mas o discipulado está em dia. Aí você fala, fulaninho, lindo do meu coração, você precisa participar da célula. Não, mas você sabe como é que eu tô bem, eu tô ótima, por que eu preciso ir? Eu vou de vez em quando, é porque a vida tá muito corrida. Aí começa a dar várias desculpas, né? Então, o que falar para uma pessoa, tipo assim, querido, a célula é tão importante quanto o discipulado, né? Não é porque eu sei como você tá que você tem passe livre para não ir para a igreja, não ir para a célula, não é só porque você lê a Bíblia todo dia que você não tem que participar dessas coisas, porque elas são fundamentais. Então, que tipo de conselho você daria para os líderes que sofrem com isso? Muito legal, viu, Giovana, a sua pergunta. De novo, gente, nós precisamos, eu sei que existe um cuidado, existe um zelo, que isso é lindo, né? Não está errado esse... O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm revelação. Por exemplo, alguém que vai para o discipulado, mas não vai para a célula. Né? E tudo bem, tem um cansaço, tem tudo isso, mas muitas vezes falta a revelação da importância daquilo para ela. Entende? Ela acaba priorizando na mente dela o mais importante. E o papel do líder é exatamente orar diante de Deus para que a pessoa tenha a revelação de que é importante ela ir na célula, como é importante ao discipulado, como é importante congregar no culto de celebração, né, aos domingos. E, de novo, se a pessoa não vem, né, por exemplo, nós adotamos até uma forma, nós trabalhamos para que o líder de célula, ela não veio uma, não veio duas. E se ele ama, por exemplo, uma das funções do líder, uma coisa são as funções da célula. Agora, a função do líder, uma delas, para nós, é ele orar diariamente, nome por nome. É um encorajamento. Então, ele ora, ele está orando ali que nome por nome tem 10 pessoas, e Senhor, o Pedro, quero apresentar diante de Ti, o João também, a Andréia. Senhor, a Maria já tem 3 encontros que ela não vem, e está orando. Após essa oração, ele pode mandar um WhatsApp, hoje nós podemos, ou ligar,
E a gente sempre diz assim, não é para ligar ou mandar um WhatsApp perguntando por que a pessoa não Cobrando, foi. né? E aí? Sim, e aí? sim. E aí? É o famoso e aí, né? E aí? Cadê você? Ó, isso aqui é muito legal, que eu vou falar para vocês. E vale para todos nós, viu, gente? Quando você se propõe a se unir a Jesus nessa honrosa missão de liderar uma igreja na casa, e você faz isso com a essência, com amor, com paixão, e está com o coração disposto, todos nós, a aprender cada vez mais. Quando você coloca paixão naquilo que você faz, amor mesmo, porque as pessoas, no fundo, elas acabam sentindo muito quando elas são cobradas porque elas não vão e quando elas são amadas, Sim. entende? Elas sentem, no fundo, elas sentem. Então, quando você está orando realmente por ela e ela não vai, já tem 3 ou 4, eu tenho casos na minha célula que já tem meses, 2 meses, mas o Espírito Santo fala, não desista, continue orando por ela, e aí você fala o que é verdade. Aí eu mando um áudio, oi, tudo bem? Como você está? Como vocês estão? Vocês estão bem? É a pergunta. Não foi porque ela não foi, já faz tempo que ela não vai, nada disso. E por isso que eu falo que quando você faz isso com graça, com amor, com carinho, aí, oi, João, tudo bem? Eu gostaria de saber como é que você está. E como é que vocês estão? Vocês estão bem? E a sua esposa, entende? Seu irmão. E aí a pessoa, nossa, ele perguntou como eu estou. Que ela já estava esperando. Na hora que ela olha e fala assim, Isso meu me Deus, lembra a Giovana alguém. me mandou Às um vezes já áudio. fica armada, né? A Tem pessoa. um pastor nosso que ele Ele faz "Oi, você tá exatamente bem? essas mesmas Como perguntas. que tá você? Como que tá a sua mãe, a sua avó? E vai. Aí ele começa a perguntar cada aí parente da depois família. ele fala o que ele quer. E aí isso me lembrou muito ele. Gente, olha, eu garanto, isso, a igreja nas casas, ela precisa disso. Por isso que, assim, sem a gente perceber, a gente vai sistematizando, né? Eu sei que, no fundo, é uma pessoa que não veio e a gente sabe que ela foi em outro lugar, mas não veio aqui. Então, aquilo vai gerando... Não incorro nesse erro. É um conselho de quem ama. Não incorro nesse erro. Amem, amem e amem. Né? E garanta, orando, que Deus vai fazer. Uma hora dessa, a ficha cai. Pessoa, poxa, eu estava em detrimento desse compromisso, daquele outro. Não, hoje eu entendo que... E vai gerando. E aí isso é legal, porque vai gerando maturidade, espiritualidade. Por isso que a célula, ela vai crescendo de uma maneira muito espiritual, com muito amor, as pessoas são cuidadas efetivamente. E olha o que é mais tremendo, elas vão reproduzir isso. Por isso que isso aconteceu muito no passado, e Santarém não está fora disso. A igreja chegou a milhares de células. E não tem, quando você tem 10 é uma coisa, você tem 1.000, 2.000, 3.000, alguém lá embaixo vai machucar outra, vai cobrar, vai exigir. E por isso que vai gerando esses traumas nas pessoas. Então, para quem, respondendo a sua pergunta, a pessoa ela deve orar pela pessoa e quando tiver que entrar em contato, de coração. Com amor, né? Não Como- cobre. Se como- você não se sente cobrado por Deus, não vai lá, chega. Exatamente. Fulaninho. Como você está? Porque se você não está vindo, eu me preocupo. Você está querendo saber por quê? Não, eu estou preocupado com você mesmo. Nossa, isso faz toda a diferença. Tô sentindo sua falta, já não cola, né? É como você está. E eu tô pensando aqui, porque eu fiz isso Paulo aqui, essa ó. semana. Vou Falei, ter meu, que redimir. eu falei que eu tava sentindo falta deles. Mano, depois eu vou ter que. Se não vir a mensagem, eu vou ter que apagar e falar, como você está? Vou fazer isso. Vou fazer Paulo, isso. e na realidade, é que a gente acaba, já aconteceu, eu também já fiz isso. Cara, estou sentindo tua falta. Você faz falta, também não está errado. Mas acho que quando você pergunta, você está interessado mesmo em saber. Cara, isso é um pastoreio. Isso é legal. Cara, eu quero saber como é que você está. Porque o cara, eu não estou bem. Porque já aconteceu isso. A pessoa fala assim, cara, você sabia que o cara foi lá, em vez de ele perguntar como eu estava, ele falou, cadê o teu relatório? Meu Deus. Cadê o relatório da tua célula? Cadê? Cara, você tem que ser mais responsável. Cara, aí vem aqueles versículos, né?
Maldito é aquele que faz a obra do Senhor. Começa a Aí descarregar, Aí já tira. descarregar a metralhadora gospel. Não é? Mas é essa graça, né, na célula. Assim, eu falo porque eu amo, de verdade. Eu acho sensacional. E a gente vê os testemunhos, a transformação das pessoas, o mover do Espírito Santo. Não é impagável. Não, de verdade. quando a célula começa a manifestar milagres na célula, Sim, você fruto, vê que né? você vê que o trabalho, né, primeiramente Deus, mas Sim. que o trabalho ele tem sido bem feito, né? Sim. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso que a Dai falou é uma realidade, eu também creio da mesma forma. Por isso que eu digo, quando as pessoas vão entendendo a importância, seja para quem lidera, por exemplo, uma coisa que nós precisamos pensar muito, né, realmente em nos multiplicar. A gente precisa pensar. Sim. Né? Eu falo para os meus liderados hoje, eu falo, gente, por quê? Eu sempre digo, eu sou fruto disso. Bendito foi alguém que teve a ideia de levar a célula para multiplicar para o lado da casa da minha mãe. O alvo era todo mundo, mas eu era um deles. Então, nós precisamos pensar nisso. Né? Porque essa graça que você falou, por exemplo, o meu aniversário, só minha mãe lembrava. E olhe lá, assim. Às vezes até ela esquecia. Mas depois que eu cheguei numa célula, lá na casa da Sônia, cara, passaram a lembrar todo ano. Cantavam parabéns. Sabe, não Isso tem. é muito legal. É dentro incrível. Sim. esse organismo vivo, esse amor, esse carinho, é que as coisas acontecem. Sim. Sim. É muito legal. É engraçado isso que na nossa célula, né? Na minha, né, que eu falo. A gente também canta parabéns. Aí tem gente que fala, não, mas eu não gosto. Mas aí, quando você vê, a pessoa tá... aniversário. Quando tava cantando ter parabéns, a pessoa... Sorriso nas duas muito, orelhas, né? É muito você não incrível. gosta, mas a gente gosta. Vamos fazer festinha. É. Não, foi igual o meu aniversário. Fiz aniversário mês passado. E o pessoal falou, não, vamos, porque tava tendo o evento aqui na igreja, né, da hamburgueria lá e tal. Não, vamos. Cara, foi todo... Faltou um ou outro e tal, porque tava no Sim. culto à noite e tal. Mas, mó galera. E isso é legal. A minha célula é online, né? Então, a gente precisa ter esses movimentos presenciais. A gente se fala todo mundo com todo mundo quase todo dia. Mas a gente precisa, né, ter essa coisa de olho no olho, né? Até falando do online, como que foi a pandemia para vocês? Porque veio um impacto, né? Então, antes era mais junto, aquela coisa. Aí veio a pandemia, aí todo mundo nas suas casas. Aí agora voltou de novo. As pessoas parecem também estão com essa sede, essa saudade de estar com gente, né? Como que foi esse período para vocês? Então, foi desafiador para todo mundo, né? Sim. Foi. Né? Mas o maligno, como eu sempre digo, ele é um derrotado, porque ele acabou despertando algo, que foi a igreja online, né? A igreja nas casas online. E naquela oportunidade, nós... Ele aqui, ó. Não. Viu? Tô brincando. Nós depois... É que ele falou, a minha online... É que a minha célula é online. Eu já falei, célula é pega a online. visão aqui, ó. Nós Receba. ficou muito tempo todo mundo Sim. online, né? Assim, Aham. Então, a ideia era fazer a reunião online, era discipular online, era pastorear online. Sim. Então, nós decidimos, assim, foi muito legal para nós, porque, por mais louco que pareça, porque fechou tudo, cultos online, células online, tudo online. Então, no momento que nós começamos a aplicar as casas de paz, então as casas de paz nos levaram para, em vez de regredir, crescer. Nós crescemos na pandemia, a Paz Church, para a glória de Jesus. Entende? Porque a gente realmente levou para dentro das casas, dos online, né? Nas nossas reuniões, o pastor Ebe é muito intenso. Sim. E aí ele reunia muito com a gente. Os Tadéis online, muita gente. Tadé online. Online. E ele reunindo, falou, gente, não esquece de pastorear, pastoreie, liga para as pessoas. Final de semana da ovelha, manda mensagem, vamos lá, vamos para cima. Então nós não demos, mesmo com... eu lembro que o pastor dizia assim, gente, nós não podemos aceitar a proposta de ficar vendo Netflix, ficar vendo... Nós temos que pastorear o rebanho que Deus nos confiou. Sim. E com essa leveza e graça, foi um tempo difícil para todo mundo, para nós também não foi diferente, todavia nós crescemos, houve muita graça. E, de novo, você falou uma coisa legal, que as pessoas, saudade, né, voltaram para o presencial, mas ainda tem
nós temos muitos Life Group online que funcionam muito bem, que atende não somente... Tem Life Group que atende o Brasil, e tem gente até do exterior Muito que legal. participa do Legal. Life Online. Então, Tá vendo? Não tô tão fora, tamo fora da visão, não, fia. Tamo fora. Porque assim, sei lá, se for pra parar pra contar, acho que nós somos uns 20 ali. Né? Cada um é de um canto da cidade. exatamente. Cada um é de um canto. Sabe? Um mora em Itaquera, o outro mora lá no final da Ticoatira, eu moro aqui, né? Tem mais um que mora na rua de trás. Então, tá cada um para um canto. E casado com criança pequena, a grande maioria, todo mundo com filho pequeno. Então, imagina, chega do trabalho, toma banho, janta, troca a criança, monta no carro, vai para um lugar. O online, a gente sente falta, obviamente, dessa coisa do olho no olho, mas o online a gente tem sentido que ainda é produtivo. Né, que tem sido produtivo. Como eu disse, temos testemunhado milagres na nossa célula. Né? Eu, por exemplo, até o pessoal já sabe, mas há pouco tempo compramos um apartamento. Tem um membro na célula que perdeu o trabalho, mas fechou um contrato muito legal recentemente. Teve outro que saiu de uma empresa, entrou em outra. Então, tem muito milagre no nosso meio, tem muita coisa acontecendo, trabalhos que estão surgindo. Então, eu, Paulo, particularmente, acredito que enquanto está funcionando online, está tendo a manifestação da graça, a gente pode continuar. Sim, sabe? sim. Despertou muito. Isso que é legal. Tanto para presencial quanto para online, é isso que você falou, é uma verdade. Nós temos Life Groups online que funcionam muito bem. Muito bem. Tem aqueles que não estavam, por exemplo, o nosso ficou online, depois ficou híbrido, e aí eu não funciono muito bem no online. Sim. Então, e aí a gente acabou vindo todo mundo presencial. E aí o que a gente fez? Nós falamos, gente, quem pode, tem esse lá, tem um Life do Paulo, tem a célula do Paulo, tem a célula da Dai, eles vão te receber, e a gente conseguiu mandar, e eles estão, curiosamente, já tem 1 ano e meio que a galera foi para o online, porque morava distante, na Zona Sul, não podia vir aqui para a Zona Leste. Na época na pandemia, todo mundo, mas depois. Então, quem morava próximo foi lá para o presencial. E quem estava no online, eu não podia mais ficar online, mas eu transicionei para o Life Group online e está uma maravilha. Olha aí. Tem uma visão que vocês têm que eu acho incrível, que uma vez o pastor Abe veio aqui e ele falou, e eu queria que o senhor comentasse sobre, que é o purê de batata, o famoso purê de batata. Ela fala disso o tempo todo. Mas eu nunca sei falar direitinho, né? Então, toda vez ela muda um pouco a versão. De novo, quando você trabalha todas as funções da célula, que é as 5, né, que eu falei, o evangelismo, integração, o pastoreio e discipulado, a comunhão, aí na comunhão entra o purê de batata, né, que é aquele livrinho o livro que ele escreveu. Sim. Então, essa é uma das coisas mais legais, assim. De novo, quando nós entendemos a função daquele... Porque às vezes a gente fica muito tempo sem o purê de batata, sem a comunhão, sem ele usa, né? Ele deve ter falado aqui a questão das batatas. Mas fala pra gente, pro pessoal que tá ouvindo entender também. Então, é porque o purê de batatas, na verdade, eu nunca fiz um purê, viu, gente? Purê assim, eu não sou cozinheiro. Mas já de tanto ouvir o pastor Abe, né? Ele fala Agora eu aprendi. Tem a água, tem o fogo, mas ele está dizendo que na verdade, é você gerar mesmo, que o tempo não vai permitir, mas é gerar muita comunhão bíblica dentro do Life Group, né? Para que a célula não seja apenas uma reunião de pessoas. Porque esse é uma das dificuldades. Quando é só uma reunião de pessoas, parece que fica meio cansativo. Né? Não é e aí fica um saco de batata, né? Um saco só com as batatas dentro. Fala, você precisa... você precisa pegar essas batatas, você precisa colocar elas na água, da água da palavra, que elas precisam do fogo do Espírito. Né? Muitas batatas você tem que tirar ali as cascas, que é cuidar, né? E ele fala assim, esse amalgamar das batatas é esse vínculo entranhável. Fala, quando nós entendemos que nós não somos
porque a gente sempre fala isso, não é apenas um ajuntamento de pessoas. Né? São pessoas realmente que elas se amam mesmo, sem criar dependência. Viu? É aquele amor mesmo, de carinho, de estar junto, de gostar de estar juntos. É por isso que tem que aplicar as 5 funções, Dai, porque senão fica só... esses dias eu vi um podcast de uma pessoa dizendo que muitos lives, muitas células, igrejas sofrem da koinonite, né? Que é só comunhão. Então, né? Sim. É todo mundo junto. Tem um purê de batata, mas ficou só no purê. Não, a gente se ama, a gente não pode. Nós somos amalgamados. A gente não. Multiplicação, Deus que me livre, a gente não pode se separar nunca. É um purê de batata dentro da panela, tampada, dentro da e aí panela. ela fica só ali. E aí bota lá no fundo da Exato, geladeira e deixa vai lá. encosta mais. Aham. Então, quando você Sim. faz esse purê mesmo de batatas dentro da própria célula, né, com essa água, com esse fogo, com esse tratamento, porque ele usa lá a figura para você tirar, descascar a batata, tem hora que vai num amor, no carinho, mas é importante falar e ajudar, e vai gerando esse vínculo entranhável, e não tem jeito. Isso é lindo, né, quando você aplica esse princípio da comunhão, de novo, mas se não trabalhar para próxima função, nós cometemos um erro, né? Porque nós ficamos muito amalgamados, que é o legal do purê de batata, da comunhão, mas ficou só nisso. Por isso que tem gente que não quer saber de multiplicação. Se falar em multiplicação, ela quer sair das células, quer sair da igreja. Não quero mais saber. Meu Deus, acabou o mundo. Então, por isso que nós, líderes, temos que ter cuidado com todo esse processo. Isso até é uma confiança que a gente precisa ter no Espírito Santo, porque é aquilo, não somos nós que convencemos ninguém, né? Como o senhor mesmo falou, o primeiro discipulador é o Espírito Santo. Então, nós como os líderes temos que confiar nele, de que ele vai fazer. Pode a parte ir, dele. a pessoa vai, entendeu? Né? A gente tem que Exatamente. ter essa confiança. Tava pensando aqui, né, esse negócio de multiplicar e tal. Aham. Lembro que a nossa célula, mesmo online, de 1 ano pra cá, ela multiplicou 2 vezes. Que legal. 2 vezes. Que legal, Paulo. E assim, quando ela multiplicou, eu e Marcelo, a gente olhou um pra cara do outro e falou, e agora? Tá só nós dois. Nós dois, assim, as famílias, né? E tava o João também com a Fabi. Ficou só a gente, ficou só nós 6 ali, né? Com as esposas e tal. Falei, e agora? Aí ele ficou, falou, Deus, vamos... Ele é muito engraçado, porque assim, ele falou, vamos tocando. Vamos ver o que Deus quer. Já estamos em quase 20 pessoas novamente. Sim. E vem um, e vem outro, e vem outro. Eu acho que é muito isso, é deixar, sabe, o Espírito Santo tomar conta do negócio e ficar na mão dele. Sim. Nós não podemos, é uma dica, né, para todos, para você que está em casa, que você que está ouvindo esse podcast, nós não podemos ficar sem sonhar com a graça de Deus, mas com a multiplicação. Nós precisamos gerar isso em Deus, orando. Né? Pensem nisso, gente, essa questão da equipe de liderança. Porque quando você trabalha equipe de liderança, você tem 20, 30, mas tem 5 ali que estão se destacando, Pedro, Tiago e João. Né? E nós acreditamos muito nisso. Já são os próximos líderes. Entende? Por isso que quando nós aplicamos a Casa de Paz, essa equipe de liderança que saiu, e aí é quase que é eficiente demais o processo. Sem peso, sem força barra, a graça, né, de Deus ali. Então, eu realmente sou muito fã da multiplicação espiritual, da multiplicação com visão de reino, compaixão. Né, como eu sempre digo, né, eu sou fruto disso. Eu me converti através da multiplicação de uma célula. Recebi o cuidado, o discipulado. Naquela oportunidade, curiosamente, o MDA, que é o modelo que nós aplicamos, ele foi em 1999 que ele foi instituído na igreja. Então, eu converti em 93. Então, toda a década de 90 foi vendo o modelo funcionando. Quando chega no final da década de 90, o pastor me aplica. E aí, ou seja,
bíblico, é funcional, é prazeroso, é maravilhoso. É legal. Eu só queria fazer uma pergunta dentro desse tema, porque vai que o papo faz uma curva, aí eu não quero voltar. Célula multiplicou, beleza, saiu os líderes lá. Essa célula que multiplicou, a que saiu, acontece, de repente, dela não caminhar, dela minguar, ficar sem membros e ficar só o líder e, às vezes, quando sai o casal, né, o marido é o líder e a esposa é auxiliar. E fica só o casal. O que fazer nessa situação? Esse casal voltaria para essa célula ou continuaria um treinamento, um aperfeiçoamento com eles e trazer pessoas para ser colocadas nessa célula que nasceu e morreu, vamos dizer assim? Muito boa pergunta, viu, Paulo? Essa sua pergunta, porque é normal mesmo quando se multiplica. Nós corremos esse risco, podemos assim dizer, né? O risco da multiplicação que acabou não dando certo. Uhum. E, de novo, a gente vai voltar para essa graça, para esse amor, para essa leveza. Porque já aconteceu, nesses anos, de multiplicar e a pessoa fica lá. Uhum. E aí é desanimador, ficou só ela, o pessoal foi embora. E aí, às vezes, em nome do sistema, você fica ali, continua que vai dar certo, evangeliza, fala ao pessoal, convida a gente e tal, e vai, e às vezes tem casos até que dá certo. Mas eu defendo a ideia de oração mesmo. Por exemplo, se eu me multipliquei com ela, com a Dai, e aí meu life, minha célula ficou muito legal, dela daqui a pouco, e aí a gente trabalha uma das nomenclaturas, na estrutura de multiplicação, é o líder supervisor. Então, eu sou líder, gerei você, eu supervisiono você. Ou através do discipulado, ou através do pastoreio, e por aí vai. Então, uma vez que eu vejo que você está, aí eu vou te ajudar orando, eu vou te ajudar. Né? Se nada, levemente, falou, olha, Paulo, seria muito bom, o mundo não acabou. Né? Para nós, os números, eles são importantes, mas eles não são sistemáticos. Porque houve uma época que até isso aconteceu, quando a pessoa dizia assim, você tinha que apresentar o número, né? Os relatórios. E aí os números passaram a ser mais importantes do que as pessoas. Apesar de números representar pessoas, mas tu entende o que eu estou dizendo. Sim. Então, na verdade, não é isso. Não é o fato de você de não ter dado certo, né, a célula, aquela célula. Sim. Não, o fato é que você pode voltar e está tudo bem. Né? E a gente vai ver o que aconteceu, vamos ajudar uns aos outros. Eu acredito muito nesse processo de leveza, de graça, de amor, de carinho, de análise. Sim. Eu acho que eu acredito que eu serei um defensor disso de maneira muito emblemática, porque eu já ouvi tantos relatos, tantos testemunhos, sabe, da minha, né, nesses 30 anos, e agora muito recente ouvindo. Cara, é assustador assim de ver quantas pessoas feridas, que foram machucadas, porque foram cobradas, foram execradas, foram tidas como tipo linguagens do tipo você não está na visão, você assim, tem de tudo. Nossa. Porque imagina você, cara, sabe o que eu faço quando eu faço a supervisão nas células? Eu olho para o líder e falo, cara, eu quero te agradecer, porque você faz parte de um time incrível. E, cara, você é demais. Seja se você tiver uma pessoa, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 30. Entende? Eu valorizo demais isso. E se a gente tem que alinhar algumas coisas, ajustar algumas coisas, vamos fazer juntos. O Senhor é conosco. Mas não trabalhar esse conceito de quebrar, de cobrança, por isso que eu digo que eu vou defender muito isso, né? Vivo isso hoje. Algumas pessoas diziam assim, Santarém é uma cidade pequena, está debaixo de um avivamento e tal, mas quando vocês foram para uma cidade grande... Não, hoje a gente está vivendo uma cidade grande. E a gente vive e convive com pessoas que trabalham, que têm suas ocupações, né? Mas tem paixão, tem amor, tem graça, entende? E é leve. Então, eu acredito que é por aí que a gente consegue
não somente levar as células ao crescimento, mas uma multiplicação orgânica, porque multiplica sem... para você ter uma ideia, eu estava em Goiânia, acho que mês retrasado, e eu conversei lá com pastores que tinham uma igreja que tinha muitas células, e aí foi se acabando, e o cara não queria mais ouvir. Uhum. E aí eu falei para ele assim, você sabia, pastor, que nós, em São Paulo, a gente quase não fala de multiplicação? É mesmo, mas nós acreditamos na multiplicação. Eu falei, quando a gente chega esse período, que a gente trabalha nesse período das casas de paz, a cada uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, que é mais ou menos o tempo de maturação, né, de uma célula. Sim. E então chegou no mês, aplica-se a casa de paz. E organicamente, naturalmente, nem foi preciso, Jerônimo tem que multiplicar. Não, chegou, tem um projeto, todo mundo abraça a causa, e aí naturalmente vai se multiplicando, sem que você esteja, porque esse era outro trauma que as pessoas carregavam. Tem que multiplicar, tem que multiplicar. Você tem que multiplicar. É de Deus, a multiplicação é de Deus. Você não multiplicou? Por que você não multiplicou? Você não ama Deus? Você tem que amar a Deus ao ponto de fazer isso. Você. Não, isso não é assim, isso não é bom. E aí acaba acontecendo o que você falou, Paulo, quando multiplica dessa maneira. E aí aquele casal de líderes ou aquele líder que não conseguiu fazer com que sua célula se consolidasse, ele vai se achar incapaz. Que eu estou fora da visão. Às vezes a pessoa mesmo, por ela ter multiplicado desse jeito, nessa cobrança, ela vai olhar e vai falar, eu falhei, eu fiz tudo errado. Aonde eu errei, e aí ela acaba saindo ferida, né? Então, Exatamente. Por isso que é importante esse lugar de graça, de multiplicação orgânica, né? Com leveza, enfim. Quando eu falo que não fala, não é que a gente não fale. Uhum. Eu estou falando do exagero. Sim. Que leva para esse campo de cobrança. Uhum. De metas. Uma vez eu ouvi um cara falando assim, falou, cara, eu não quero ouvir isso falar nunca mais. A igreja perdeu a sua essência, virou uma empresa, briga por resultados, né, e motivações, enfim, motivações erradas, né? Sim. Então, isso não é bom para o cristianismo, isso não é bom para as igrejas. Você quer ver quando a graça de Deus vem e a gente trabalha e ama, cuida de vidas e sonha, tem revelação do propósito. Porque eu sempre digo, cara, por que multiplicar? Porque nós precisamos ganhar vidas. Nós precisamos levar a igreja para perto da casa das pessoas. Olha, agora mesmo, no mês de maio, cara, é uma coisa incrível. A minha célula multiplicou. Aí, para onde foi? Foi para um apartamento lá na Vila Alpina, ali para aquele lado. Apartamento do irmão Júlio. Olha, tem lá mesmo, deve ter umas 20 pessoas que nunca viriam para a Vila Formosa. Nossa. Percebe? Tinham pessoas lá já idosas, ligadas a uma religião. Não é, uma coisa é ser ligado a uma religião, outra coisa é receber Cristo em seu coração. E aí eles receberam Cristo no coração deles, houve libertação, houve cura. Porque uma multiplicação aconteceu. Um casamento foi restaurado. Olha só. Glória a Deus. Entende? Então, é isso que é importante todo mundo entender. Né? Que por que tem que multiplicar? Porque você tem que ter visão de reino. Eu me lembro do Senhor Jesus ali em Mateus 9,36. Né? Ele indo, caminhando, de repente ele olha as ovelhas como sem pastor. E ele olha e ele tem compaixão. E ele fala, gente, roguem a Deus, que mande trabalhadores da nossa linguagem, que mande pessoas que queiram liderar, que se apresentem para cooperar com o processo. Entende? Quando eu falo cooperar com o processo, elas quererem, porque hoje a grande sacada é essa. A pessoa tem que querer, não, eu quero me unir a Jesus nessa honrosa missão. Porque isso acontece pela multiplicação. Isso vocês sabem disso. Por isso que a gente não pode aceitar a ideia de viver para nós, de querer a salvação só para nós. Amar Jesus e amar as pessoas. Sim. Amar Jesus e amar as pessoas. Eu acredito muito nisso, porque eu lembro Jesus estava pregando em um certo lugar,
lá em Lucas, acho que Lucas 10, e um fariseu, um perito da lei, que estava lá com um único objetivo, a Bíblia é clara, era de pôr Jesus à prova. Ele está ali para criar um problema. E então ele pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna, mestre? Aí ele fala, Jesus respondeu para ele, faça o que está escrito na lei. Não, perdoa, ele falou, o que está escrito na lei? Ele fala, aí ele cita, amar a Deus e amar o próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus responde para ele, você respondeu muito bem, agora faça. Quando Jesus falou faça, gerou um desconforto nele. A Bíblia diz que ele ficou sem graça, foi uma saia justa para o religioso. Por quê? Porque quando ele falou faça, Jesus diz faça, ele então fica numa saia justa e diz, então quem é meu próximo? Por que ele ficou meio assim, perguntou quem é o meu próximo? Aí Jesus teve que contar uma história para ele. Vou contar uma história para você, para ver se a ficha cai. Veio um homem, um samaritano, um homem que saía de Jerusalém para Jericó, caiu, foi assaltado, bateram muito nele, foi jogado à beira do caminho, passou o levita, passou o sacerdote, passou o samaritano, e o samaritano pega o cara e ajuda o cara e leva para a hospedaria, papapá. Aí Jesus perguntou para ele assim, interessante isso aqui, ó, porque ele pergunta, quando Jesus fala assim, ele falou, como foi que eu respondi? Você respondeu muito bem, então faça isto e você viverá. Aí ele fica sem graça, quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história, e quando termina de contar a história, diz assim, quem foi o próximo daquele homem? É como se Jesus estivesse dando um recado para ele. Você está muito preocupado em saber quem é o seu próximo. Quem vai se aproximar de você. É essa geração que quer ser servida. É a geração que ela não quer se aproximar de alguém, ela quer que as pessoas se aproximem dela. Quem é que vai me liderar? Quem é que vai me discipular? Quem é que vai me pastorear? Quem é que vai me visitar? Sabe, Jesus então arrebenta ali, porque Jesus fala assim, você deveria se preocupar em ser próximo de alguém. Porque quando Jesus pergunta assim, qual foi o próximo? Aí ele fala, o que usou de misericórdia com ele. Ele nem falou, sabe? Falou, pois é, então vai lá e faça o mesmo. Ou seja, chega de conversa. Só vai e faz. Só vai e faz. Esse é o grande desafio. Sim. Por isso que eu entendo, gente, que quando você entende o porquê das coisas, cara, é isso mesmo. Sabe? Eu vou me aproximar, eu vou servir. Sim. Por que muitas vezes nós não multiplicamos? Com todo carinho e amor, por falta de líderes. Sim. Né? Por falta de pessoas que se apresentam. Por isso que quando tem uma célula interessante, os Pedros, os Tiagos, o João, eles vão se apresentando, que são pessoas que querem. A gente sempre fala isso, ninguém na nossa igreja, ninguém nunca é obrigado a liderar nada. Se você quer, né? Se você quiser, porque esse é o ponto, você tem que querer. Então, eu acho interessante a gente pensar assim, pensar na multiplicação, em nos multiplicarmos por compaixão, por amor, entende? Para levar Jesus mais para perto das pessoas. E eu reitero o que eu estou dizendo. Existem pessoas que elas nunca viriam aqui na igreja, elas não encontrariam Jesus se não for uma célula do lado da casa dela. É verdade. Entende? Se você fizer esse movimento, cara, se for para salvar uma vida, vai valer a pena. Eu comecei a vir na Rocha por conta da célula. Eu já participava de uma igreja, mas aí eu estava no processo de transição e aí eu conheci a Rocha através, né, da célula. E isso que a gente está falando, que o senhor está falando, me fez pensar que quando eu entendo e eu me posiciono, né, como filho, você vai fazer com que a casa, né, do Senhor, as obras dele continuem, porque você é herdeiro. Então, você trata aquilo com amor. E aí você pega isso e fala, não, eu quero participar, eu sou um colaborador, eu vou continuar isso. Porque eu faço parte disso. É minha herança, né, o reino. E aí você começa a se movimentar mais. Eu acho que uma grande dificuldade hoje é da gente se abdicar de coisas. Então, porque a gente vai precisar abrir mão. Sim. Né? Não, a gente não está romantizando tudo, porque tem um abrir mão. A gente precisa... Não, vai ter um dia na semana que eu vou me programar para ter ali a célula, seja eu como um anfitrião, seja eu um líder que vou até o lugar,
Então, também é se abdicar de algumas coisas e se colocar, né, à disposição. Eu vou fazer isso. Então, você assume o compromisso, a responsabilidade, né? Exatamente. Voltando um pouquinho à conversa lá do fariseu, do religioso com Sim. Jesus. Jesus falou o que está escrito na lei. Ele cita os mandamentos, né? Inclusive, ele dá uma certa ênfase. Que era um lugar aberto, tinha muita gente ouvindo. Então, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo tal, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus falou, Jesus falou, você respondeu muito bem. Porque essa é a ordem dos mandamentos. É como se o Senhor falasse, olha, a ordem é essa aqui, ó. Você respondeu bem. É Deus em primeiro, o próximo em segundo e você em terceiro. Sim. Essa é a ordem dos mandamentos. Deus é o primeiro. Você respondeu muito bem. Sabe quem é o segundo? É o próximo. E você é o terceiro. Porém, o assunto ali era o mandamento de amar. Mas aquele cara não entendia de amor. Porque quando você entende de amor, olha só, quem não entende de amor, ele é o primeiro. Deus é o segundo e o próximo que se dane. Entendeu? Porque você não entende de amor. Eu falo isso com muito carinho. Entender de amor é você colocar a ordem certa dos mandamentos. E aí que entra um ponto, porque aquele cara conhecia da lei, mas ele não obedecia. E é como se o Senhor dissesse, eu estou meio cansado de pessoas que só conhecem, mas não fazem. Eles conhecem sobre amor, eles dizem que me amam, mas eles não se apresentam para juntar um cara e levar esse cara para a hospedaria. Entende? Eles cantam nos cultos, são levitas, eles são pregadores. Interessante que quando Jesus leva a conversa mais abaixo, ele está falando, no sentido da igreja, onde é que tem levita? Onde é que tem sacerdote? É no templo. Entende? Então, se a igreja entender, igreja no coletivo, se ele entender essa ordem dos mandamentos, nós vamos multiplicar muito esse céu. Muito. Porque as pessoas vão dizer, cara, eu entendi porque o primeiro é Deus, o segundo é o próximo, e eu sou o terceiro nessa ordem. O primeiro é o levita, o segundo é o sacerdote, o terceiro é o samaritano. Então ele está falando do samaritano, ele está falando que vocês deveriam ser como o samaritano. Todo mundo, quem entende das Escrituras, quem tem revelação. É como se o Senhor dissesse para nós, eu estou meio que cansado de pessoas que só dizem que me amam. E a gente vai lá para aquela conversa, lá em João 21, de Jesus com Pedro, né? Pedro, você me ama? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque você para pensar assim. Você vê pessoas, de novo, eu não estou julgando ninguém, às vezes falta revelação. Às vezes você está ali, você faz tudo. Interessante, você faz tudo na igreja, que não é errado, é lindo. Mas não é eu até brinco que é o cara que está preparando um bolo, Deus gosta de chocolate, ele está levando um bolo de baunilha. Entende? Ele está levando um bolo de coco. Aí ele preparou o bolo. Cara, obrigado, mas o meu bolo era chocolate. Ou seja, na igreja não é diferente. Isso que nós estamos fazendo aqui, que vocês estão fazendo, é lindo. Isso aqui é lindo. Isso aqui vai... o RochaCast é o podcast que mais cresce na Zona Leste. Amém. Entendeu? Amém. É lindo. Gente. Toda a equipe de apoio. Tudo isso é lindo, deve ser feito. Mas apacenta minhas ovelhas. Sim. Aí a gente pode trabalhar o ponto de falar, poxa, mas eu não tenho unção, eu não tenho chamado. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado. São várias linhas. Eu até entendo, e é verdade. Já tem um monte de gente. Hein? Já tem várias pessoas. Mas nós temos que rogar a Deus que mande trabalhadores. Sim. Porque São Paulo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verdade. É Eu verdade. tenho uma pergunta que... Um exemplo, né? Uma pessoa tem uma célula, e aí é porque aqui na Rocha, todo final de ano tem a multiplicação. Então, né, você trabalha todo ano, né? Você fica aí caçando os João, os Pedro, onde vocês estão, para né, multiplicar. E tem algumas vezes em que eles não aparecem. E aí eu queria saber que tipo de conselho vocês dão para esse líder. Porque a pessoa vê todas as outras células sendo multiplicadas, ela olha para dela, ela não achou ninguém capacitado e ela fica, meu Deus, eu sou um líder horrível, o que eu vou fazer agora?
né, e fica aquela preocupação, tipo, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Qual conselho você daria para essa pessoa? Muito, muito legal, Giovana. Na verdade, de novo, a célula ela tem que cumprir com as suas funções. Se é um ano, assim, que leva para multiplicar, né? Ela precisa evangelizar, precisa integrar, ela tem um tempo para isso. Sim. Por isso que essa ideia do tempo, ela é legal, leve, legal e tudo, mas indo nessa direção de ganhar, de cuidar. Né? Hoje em São Paulo a gente está, diferente de Santarém, as pessoas vão para a célula, depois para o templo. Aqui em São Paulo está sendo um pouquinho ao contrário, para o templo, depois para a célula. Depois para a célula. Né? E aí então nós acreditamos que um líder ele deve estar sempre atento a novas pessoas, porque elas estão vindo para o templo. Né? E elas muitas vezes vêm feridas, machucadas. Então, existe uma estatística que existem mais ou menos 1,5 milhão a 2 milhões de desigrejados em São Paulo. Desigrejados, não são desviados. Por que desigrejados? Porque eles, até em torno desse lance mesmo da célula, foram muito, cara, não quero saber disso, feridos, machucados, não foram mais para a igreja nenhuma. E eles não desviaram, mas eles não congregaram mais. Né? Na própria paz tem chegado muita gente assim, que ele não está desviado, é crente, nasceu de novo, mas ele estava desigrejado. Então, ali a gente pesca ali também, ou seja, faz o evangelismo, ou seja, a célula, ela tem que estar, não é que ela tem que estar, ela deve estar cumprindo com essas funções. E a primeira delas é o evangelismo, é a integração. Por que leva um ano e muitas vezes não acontece? Porque ela deixou de cumprir as suas funções. E ela deixou de cumprir as suas funções, não é que o líder foi mau e negligente. Não. É que ele faltou ser estimulado, ele faltou alguma coisa, porque existe um coletivo, né? Um coletivo, por isso que tem as supervisões, para encorajar, motivar, entende? Todavia, isso aqui é uma outra coisa legal que eu vou dizer para vocês. Existem pessoas que elas não têm um chamado para ser líder. Entende? Isso é muito importante. Porque isso Deus falou conosco, acho que em 2015, lá em Fortaleza. O pastor Ibe até trouxe uma mensagem intitulada Os que ficam com a bagagem, que mudou a nossa forma de pensar como igreja. Porque antes disso, o sistema entra dizendo, a gente olha para alguém e fala, cara, você vai ser um líder, Deus vai te usar muito, você vai ser grandemente usado. E a gente confundia um pouquinho a pessoa, às vezes, ela ia para o encontro, voltava cheia do fogo de Deus e ela... Tô pronto. Pronto, pregando, mascando pólvora, cuspindo fogo. Entende? Aí, cara, a gente confundia habilidade com processo. Entendeu? E aí a gente acabava impondo as mãos e colocava as pessoas como líder. E ela mesma, ela não se via como líder, nós acabamos mostrando para ela que ela poderia, e aí ela não tem um chamado para ser líder. E aí isso foi interessante para nós, Giovana, porque nós passamos a pensar diferente. Hoje nós realmente acreditamos que nem todos têm chamado para ser líder de célula. Nós acreditamos, biblicamente, que todos têm chamado para ser discipulador, ou porque é bíblico, e de fazer discípulos. Né? Não Mas, de ser Lidere células. É porque às vezes pode chegar ao final de um ciclo, de um tempo, de um ano, e a pessoa não é porque ela não é a praia dela, ela vai se frustrar. Então, a gente precisa ter esse discernimento, entende? Para olhar com muito carinho. Né? E outra, quando o pastor pregou sobre os que ficam com a bagagem, é aquela história que Davi foi lá, ganhou e trouxe os despojos, e quando chega lá, de volta ao arraial, aí a galera que foi lutar falou, olha, nós queremos ficar com a maior parte dos despojos. Aí alguém se levanta e falou, mas espera aí, nós ficamos guardando as bagagens. E nós vamos receber menos por isso? Não, vamos dividir em partes iguais. E aí Davi achou interessante e falou, é isso mesmo, vai ser dividido. Quem lutou e quem guardou as bagagens. Ou seja, quem lidera, quem é anfitrião, quem é discipulador, quem é alguém. Sabe, a gente encoraja, com muito carinho eu falo isso, e amor, as pessoas a se encontrarem e fazer alguma coisa. Entende? Seja um anfitrião, seja um líder,
seja um discipulador, seja um cooperador, seja um auxiliar, entende? É na praia dela, ela vai nadar na praia dela. Então, respondendo, chegou o final de um tempo, não foi, é importante analisar, né, se a pessoa... Outra coisa interessante é que são humanos, são pessoas que elas têm lutas, dificuldades, são líderes, mas são pessoas que elas, dependendo das lutas que elas enfrentarem, elas não vão responder muito sobre isso, entende? E aí elas acabam a coisa acaba não acontecendo, entende? Então, são várias linhas, mas uma das análises é verificar se a pessoa realmente tem chamado, se ela não foi colocada ali. Por isso que hoje nós trabalhamos um trilho, né, assim, muito leve, para quem quer, não eu quero. Então, para que você possa ir dando respostas nesse período, se você realmente tem chamado. Tem gente que vai tendo revelação meio que instantânea. Não, eu quero cooperar. Agora mesmo eu estou na minha célula com um rapaz que falou, não, eu quero tudo, eu quero trilho, eu quero pastor, eu quero cuidar de gente, eu quero. Nossa, é tão legal. Glória a Deus, multiplica, isso Senhor. é bom, né? Aí. Nossa, manda uns 200 para cá desse. Mas isso também de ter o chamado, a vocação para líder, é interessante e tem muito a ver com essa situação da célula multiplicar e a que multiplicou morrer. Exatamente. Né? Sim. Olha só. Né? E lembre-se que muitas vezes tem uns processos, tem uns momentos. De novo, às vezes as pessoas, era muito comum lá atrás assim, a pessoa ia para o encontro, ela voltava mesmo, rapaz, ela pregava até para o diabo se passar. Né, cara, de Satanás precisa, não tem jeito para ti, mas pelo menos... se converte. Eu acho que pra gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é quais qualidades você colocaria observando. Então, por exemplo, observando a Dai, ela é boa nisso. Então, por isso eu sei que ela será uma boa líder. Então, eu vou chegar perto dela, vou perguntar se ela tá afim, vou falar, me ajuda aqui. Quais seriam essas qualidades que você vê numa pessoa que você que é um potencial, né? Que é uma pessoa em potencial para ser Uhum. uma líder. Muito boa pergunta. Na verdade, de novo, é por isso que é legal esse lance da célula, porque você pode distribuir tarefas, assim, principalmente para quem vai se apresentando. Né? Porque o que vai me levar a ver as qualidades? Eu falo isso porque nós, só ter uma ideia, nós nunca deixamos de liderar a célula. São 30 anos de fé que eu tenho e esses 30 anos Glória a Deus. a gente lidera a célula até hoje. A minha casa tem 2 células. Uma na quarta com a minha filha, Giovana. Linda, vem aqui, quero conhecer você, você é o nome mais lindo do mundo. É verdade. E na quarta a minha filha lidera e na quinta nós lideramos, porque lá tem as células dos jovens e as células dos adultos. E aí na quinta-feira é a gente. Então, tem pessoas que elas vão se destacando, entende? O tempo vai se encarregando de nos mostrar os talentos, os dons. E às vezes a gente vai vendo isso nas pessoas. E quando, por exemplo, eu vejo uma pessoa que ela tem muita graça para organizar. Né? Eu tenho na minha célula a Marli. A Marli, ela tem uma graça para organizar tudo. Ela é uma assim, e agora ela é líder com o esposo. E ela, eu já vi que ela foi se destacando, que ela se organiza lá. E aí o aniversariante, aquilo. Então, algo que vai, né? Aí tem o Reginaldo. O Reginaldo é um cara que ele gosta muito de louvar o Senhor. Então, sabe, você vai vendo, e tem gente que tem uma graça para preparar, tem gente que tem uma graça para cuidar. Então, vendo isso, e de novo, essas pessoas elas vão se destacando porque elas vão se aproximando. Sim. Entende? E nós, como líderes, estamos observando e fala, cara, tá muito legal, tá muito incrível. E aí você vai assim dando direções, dando funções, né? E as pessoas vão se encontrando. Acho que a maneira de ver é o andamento. Sim. Né? Porque senão nós corremos até o erro de julgar uma situação, pô, esse cara não tem jeito, aquele não tem, aquele tem jeito para isso, aquele não tem. E eu acredito nisso, que organicamente vai se destacando Pedro, Tiago e João, né, no barquinho. E o que o senhor poderia deixar assim uma palavra para a gente sobre esses assuntos que a gente está falando de célula, de liderança, uma palavra de encorajamento mesmo? Legal, muito legal, Dai. Bom, eu quero encorajar vocês
e todos que nos ouvem, né, que amem a Deus e amem pessoas. Amém. De todo o coração. Sabe, isso é incrível, porque eu sempre digo que eu nunca pensei que seria um pastor assim, ordenado, como sou hoje. Né? Nunca pensei. Eu só amei a Deus e amei as pessoas. Isso tem 30 anos. Eu faço isso até hoje. Eu estou falando mas é minha querida esposa comigo. Né? A mesma coisa, cara. É impressionante. Parece que eu converti ontem. A mesma coisa. Amar a Deus e amar as pessoas. E é simples assim, pastor Vânia. É simples assim. E o conselho que eu deixo para vocês que são líderes e para quem está nos assistindo, é um caminho incrível. E ele vai dar direção, né, nesse processo de formação de liderança, nos processos. Mas eu quero realmente deixar esse conselho que eu vivo até hoje, é esse amor por Deus e amor pelas pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, obrigado pela tua presença. A gente tem muita coisa ainda que a gente poderia estar falando. Acho que desde o primeiro episódio que a gente começou a gravar o podcast, todo mundo que passou por aqui, graças a Deus, tem muita bagagem e a gente pode fazer episódio 2, 3, 4. Com o senhor, obviamente, não é diferente. A gente abriu uma caixinha de pergunta. Algumas perguntas foram respondidas já no meio do papo. E se o senhor quiser deixar o teu Instagram, o pessoal quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente passa depois para nós o @, a gente deixa na descrição do Já vídeo. pode falar agora, já, né? Já fala, já pode Giovanni Batista. Giovanni Batista, com Giovanni. Giovanni Batista. Giovanni Batista, né? Legal. Então, acho que o mês que vem o senhor vai estar aqui com a gente, né? Dando um treinamento para liderança. Isso. Deus me está dando o privilégio de vir com uma bacia e uma toalha para lavar os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estou ansiosa já para eu não lembro a data. O senhor tem a data? Dia 14. 14 de agosto agora? De agosto. Maravilha. Então, dia 14 de agosto, não perde. Acho que esse episódio vai ter que passar na frente, assim, ó. É. Pedir uma licença, entendeu? Que dia que é dia 14? Os convidados. Acho que é uma segunda. Uma segunda-feira? Sim. Eu Bom, acho gente, que é uma segunda. Então, podemos, né, subir esse episódio na segunda-feira antes dessa reunião. O pessoal já assiste, já fica ligado como é que é. A gente já tem um spoiler muito grande. Nossa, meu de Deus, muita coisa. Que O aprendizado. pessoal vai ficar animado para vir para cá. Então, gente, mais uma vez, meninas, obrigado. Pastor, obrigado. A esposa também está sentadinha ali, está acompanhando, né? E é isso, gente. Então, estamos chegando a o final de mais um episódio. Vou falar das canequinhas. Se você quiser adquirir a tua caneca, tem o e-mail na descrição do vídeo aí que você pode entrar em contato. Em breve a gente vai estar mandando fazer mais um lotezinho de canecas, então garante a tua, beleza? Spotify, estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos no TikTok, onde mais estamos? Tá em tudo. Nós estamos em todos os lugares. Todos os lugares. No YouTube, na Zona Leste. O podcast que mais cresce? Na Zona Leste. É isso Olha, aí. muito bom. RochaCast, o podcast que mais cresce na Zona Leste. É quase um trava-língua, né? É uma profecia que nós É isso, recebemos. Então, gente, mais uma vez, é isso. Muito obrigado, Deus abençoe e tchau. Tchau. Tchau, tchau.